Depois, Deus usa a palavra
nascemos, agora o nosso espírito, imbuído com essa palavra, introduz essa palavra dentro da nossa alma, não é? E constantemente o Espírito está ministrando a nossa alma a palavra de Deus. Então, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não conhece a palavra de Deus, né? Que não tem uma intimidade com a palavra de Deus, irmãos, essa pessoa vai ter muita dificuldade de salvação. Porque os agentes de purificação estão dentro do átrio. O primeiro agente que eu devo aceitar é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a exigência de Deus para que os meus pecados sejam perdoados. Amém? É a primeira exigência de Deus, o sangue. Mas a gente vai aprender, se não temos consciência de algum pensamento que já tivemos, o sangue de Jesus, ele precisa ser aplicado na nossa vida todos os dias. Todos os dias, o sangue de Jesus necessita ser aplicado na nossa vida. Existem muitas maneiras de nós orarmos a Deus, né? Existe aquela maneira que nós ficamos diante do Senhor, intercedendo, orando pela igreja, pelos irmãos de joelhos, sentados, enfim. Existe aquela outra forma de nós aplicarmos em nossa vida diariamente tudo aquilo que Jesus representa para nós. E nós precisamos aplicar o sangue de Jesus Cristo em nossa vida todo dia. Amém, irmãos? Todo dia temos que aplicar pela fé o sangue de Jesus Cristo em nossa vida. E é bom a gente ensinar isso para as pessoas que estamos discipulando. A necessidade de manter o sangue aplicado em nossa vida todo dia. Todo dia, que seja isso praticamente uma das primeiras coisas da nossa vida. Aplicar o sangue de Jesus em nós. Então, essa é a primeira exigência de Deus, que o sangue permaneça aplicado em nossa vida. Amém? Todo dia. Isso é uma forma de oração. Uma oração de benefício próprio. Isso você pode fazer, né? Antes mesmo de orar, né? Não precisa se prostrar. Não. Eu acho que sentado, de joelho, pé deitado, você pode dizer: Senhor, aplica o sangue de Jesus na minha vida agora. Que o sangue de Jesus ative o dia inteiro sobre a minha vida. Em nome de Jesus Cristo. A gente só aceita o sangue, irmão, antes de sermos crentes. E nunca mais a gente quer saber do sangue de Jesus. Né? Esquecemos. Lembramos aquele dia. Aí alguém falou para nós que o sangue, e às vezes aceitamos Jesus e nem entendemos o que o sangue representa. Aceitamos Jesus e não sabemos que parte de Jesus vai atuar na minha vida naquele momento. Tem pessoas que não sabem até hoje o que o sangue faz ainda em nossa vida. E o sangue de Jesus, eu digo, porque se o sangue não tem poder mais, irmão, e as pessoas que se convertem todos os dias, eles se valem de quê? Se valem do sangue de Jesus. O sangue de Jesus foi a gente que Deus exige, né, para que o preço do pecado seja pago. O sangue de Jesus. A Bíblia diz que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Amém? Não há outra maneira, não há outro jeito. Então a pessoa que estamos discipulando, ela tem que entender o que significa o sangue de Jesus. O apóstolo Paulo, explicando sobre a Santa Ceia em 1 Coríntios, ele disse que aqueles que não sabem discernir o sangue pecam. Não diz assim? Ou não diz assim? Escrito a você.
Se não soubermos discernir o sangue de Jesus, perdamos a bebedez. Não é assim que diz Paulo aos Coríntios? Por isso que há entre vós muitos doentes, fracos e muitos que morreram, porque não discerniram o sangue nem o corpo de Jesus. O que é discernir? É entender. É entender. Irmão, a vida cristã é uma vida de entendimento. Se a pessoa não entende, não adianta. Não adianta. Tem muitos que não têm nenhuma sabedoria e não entendem. Tem muitos que têm muita sabedoria e também não entendem. Tem poucos que têm pouca sabedoria e entendem. Compreende o que é que o sangue representa. Compreende o que é que o corpo representa. Eu tenho que saber discernir, né? Eu tenho que saber o que é que o sangue significa. Então a vida cristã é uma vida de entendimento. Não adianta, irmãos, dizer, irmãos, vamos pregar o Evangelho, vamos pregar o quê, pai? Um prego com um martelo? Pregar o quê? Aonde? O que eu devo pregar? A pessoa tem que saber o que vai dizer, né? A pessoa tem que saber a convicção que ela tem de Deus. A convicção que ela tem de Deus, né? E eu já entendi, irmãos, uma coisa. A pessoa que não quer aprender, você não adianta querer ensinar. Estão me vendo? Não adianta querer ensinar a pessoa que não quer aprender. A pessoa que critica a aprendizagem bíblica, não adianta você fazer nada por ela. Tem que deixar ela com Jesus mesmo. Deixa ela na mão do Senhor e ele acabou. Vá procurar pessoa que quer aprender de Deus. Porque a Bíblia diz que os de Deus ouvem a palavra de Deus. Amém? Não adianta. A pessoa que é de Deus, você vai sentir, ela vai ter interesse pelas coisas de Deus. Quem não é de Deus, irmão, e tem pessoas que você pensa que é de Deus, mas tudo que ela lê é das outras pessoas. Nunca é da própria pessoa. A pessoa está muito bem. Tudo que ele lê é para os outros. É outro falta de entendimento. Porque a primeira coisa que eu leio na Bíblia, Deus está falando comigo através dessa palavra. Amém? Eu posso, através desse ensinamento aqui, receber de Deus uma palavra e levar essa palavra para uma pessoa ou para a igreja, não importa. Mas você tem que saber de uma coisa: quando você começa a ler a Bíblia, ela está falando com você. Amém? Primeiramente com você. Porque é a água da pia. É a água da pia, né? Os sacerdotes, eles se lavavam. A pia. Não pode, irmão, você. Não tem como. É você que está se lavando na pia. É você que está se lavando na pia. Como é que você está se lavando na pia e está falando, pensando nas outras pessoas? Não, você está se lavando na pia e você está sentindo a água sobre as suas mãos. Sim ou não? Você está sentindo que a água está limpando as suas mãos, está tirando a sujeira da tua mão, mas você não aceita isso. Você olha para as outras pessoas, porque o diabo tem enganado a pessoa, e a pessoa, eu não sei como é que pode. Eu estava lavando as minhas mãos e pensando, eu estou lavando a mão do fulano. Tem sentido? Essa aqui é as mãos do Zé Mané, não sei quem, não pode. Eu estou lavando as minhas mãos. Mas a igreja que comete loucura, isso é loucura. Loucura espiritual. E não entendo, porque se eu não entendo a palavra de Deus, irmãos, eu estou com um problema sério.
Porque é com o entendimento que eu tenho que fazer isso. Amém? Decidir, eu tenho que entender. Imagina um crente tomando a Santa Ceia, mas ele não entende o que está fazendo. Ele não sabe o significado do sangue, ele não sabe o significado do corpo, ele não sabe o que ele significa. Então ele não vai tomar nenhum proveito daquilo ali, sim ou não? Não vai tomar proveito nenhum, porque ele não entende, ele não compreende. Amados, a vida cristã é uma vida de entendimento. Amém? É uma vida, não é oba-oba. Oba-oba, tem muitas igrejas que fazem oba-oba. E essas igrejas sempre são cheias. Não é? Porque tem muito oba-oba. Mas se der um grito, não fica nenhuma vezes, né? Porque não tem firmeza espiritual, não tem o entendimento da palavra. O que adianta eu ir na igreja porque eu preciso receber alguma coisa? Não porque eu quero dar para Deus, porque Ele merece adoração, honras e louvores. Não, porque eu preciso dele. Então, eu só vou à igreja porque eu preciso dele. Eu escuto pessoas dizer assim: não, eu vou à igreja de tal lugar, porque lá vai ter um pregador e eu preciso de uma bênção. Tem igreja que vive de migalhas, né? Eu vou lhe dizer, irmão, se eu vivesse de momentos, eu estava morto. Tem igreja que vive de momentos, né? Não, eu vou para tal lugar. Eu não sou contra, eu sou contra as pessoas que vivem disso. Não tem um pastor para pastoreá-los. Porque todo mundo é pastor. Hoje tem pastor todo tipo, tem até pastor gay. É mesmo. Aqui é um Maranguá. Pastor ladrão. Então você tem que entender a palavra de Deus para saber o que é que você está fazendo na vida. E nós que estamos passando ensinamento bíblico para pessoas que não sabem nada de Deus a pessoa sabe. Então você tem que passar por convicção do que você está fazendo. Amém? Passando para a pessoa aquilo que você vive, aquilo que você é. Você entende, e a pessoa vai saber que a vida cristã é uma vida de entendimento, não é uma vida de sentimentos, é uma vida de entendimento. Amém? Então eu tenho que entender o que é que o sangue faz, o que é que o Espírito Santo faz e o que é que a palavra faz. Amém? Eu tenho que entender isso, porque eu estou aqui no processo de justificação. E o Senhor me justifica através do sangue, através do Espírito que eu vou e através da palavra. Porque o desejo de Deus é me introduzir no lugar santo e depois no lugar santíssimo. Por isso eu tenho que passar por esse processo. Um exemplo: quando se lava a roupa, se lava a roupa uma vez, ou se lava aquela roupa 2 ou 3 vezes? Até as máquinas são programadas para lavar 2 ou 3 vezes, sim ou não? Porque da primeira vez, irmão, não sai toda a sujeira, sai o grosso. O sangue de Jesus trabalha como o grosso. O que ninguém pode fazer, então o sangue faz. O fogo não pode, nem a água pode, então o sangue faz. É o grosso. Vamos dizer assim, né? Quer dizer, aquela sujeira, né, entreída, mais difícil de tirar. Desse Isaías, se eu falar em Isaías, se o vosso pecado for como o quê? A escarlata. Quer dizer, a gente não sabe o que Deus disse assim: se o vosso pecado for como a escarlata, ele será o quê? Ninguém sabe. Branco como a neve. Por que ele disse escarlata? É aí que eu digo que a cor do pecado é bem vermelha. A cor escarlata, quando ela é tocada, quando ela é manchada,
mancha não sai. Não tem nada que tire a cor escarlate, somente biblicamente. Nada remove a cor escarlate. Deus diz: se o vosso pecado for como a escarlate, difícil de remover, mas eu consigo remover. Deus está dizendo, né? Eu consigo remover. Ele vai ficar branco como a neve, porque eu tenho um produto que limpa na hora, não é? Que é o quê? O sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que limpa. É mais poderoso do que a cor mais poderosa, que é a escarlate. É o sangue que também é escarlate, também, irmão? Vermelho. Então é o produto de Deus para consumir o pecado do diabo. Amém? Então essa é a primeira reação de Deus para com o pecado. Quando você crê, entra pela porta e aceita o processo de justificação, né? Aí vem o processo da carne, porque o Espírito Santo vem de morar em você e ele quer transformar o seu corpo num templo. Ele mora no seu espírito, mas ele quer transformar o seu corpo num templo. Por isso, irmão, que nós temos que cuidar bem desse templo. Amém? Cuidar bem desse templo. Tem pessoa que não entende, por não entender, usa o corpo de qualquer maneira, né? Desonra o corpo. Depois, o Senhor quer tomar a nossa alma. É a última coisa que Ele faz. Então Ele usa a palavra para cuidar da nossa alma. É uma coisa constante, né? Todo dia. A alma tem que ser trabalhada todos os dias. Todos os dias, todos os dias. A alma. Todos os dias, o sacerdote, antes de qualquer trabalho, ele ia até a pia e lavava os seus pés e as suas mãos. Para qualquer trabalho. Antes ele fazia isso. É o contato com a água. Seria o contato com a palavra hoje. Amém, irmão? O contato diário com a palavra. Jesus disse para Pedro, quando foi lavar os pés de Pedro, Pedro não quis que lavasse. Aquela bacia com águas era um símbolo da palavra. Tinha esses símbolos, era semelhante a essa pia na teologia, e Pedro não quis que Cristo lavasse, e Jesus disse: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Veja bem, irmão, ele disse antes: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Ele disse, quando Pedro disse assim, eu estou mirando todo, né? Ele disse: vós estáis limpos pela palavra. Então, a palavra que Jesus vivia ensinando para ele estava limpando. Por isso que ele disse: vós já estáis limpos. E por que, irmãos, precisava lavar os pés se não teriam parte com Cristo? Se eu não lavar os pés, não tereis parte comigo. Então a pessoa pode ser um crente, irmão, e ir para o inferno, sim ou não? Pode ou não pode? Pode. Tem pessoa no inferno cheia de conhecimento, irmão, porque nunca quiseram, não é, que a palavra o controlasse. Nunca quiseram. Ou seja, o uso diário da palavra, o domínio da palavra sobre as nossas vidas, diariamente, a palavra exercendo uma influência em nossa vida, diariamente, é o contato com a palavra, porque vivemos nesse mundo, irmão, vivemos nesse mundo e precisamos que todo dia os nossos pés sejam lavados, né? E a grande dificuldade também é porque nós precisamos dos nossos irmãos para lavar os nossos pés. Isso fala de humildade também, não é? De humildade. A Bíblia diz, irmãos, que a vida cristã ela é compartilhada. Amém? Ela é compartilhada. Eu ajudo você e
você me ajuda. Eu limpo os seus pés, você limpa os meus pés. Né? Porque vivemos no mundo, trabalhamos no mundo, nós somos do mundo, mas vivemos nele, disse Jesus. E a nossa vivência dentro do mundo suja os nossos pés. Espiritualmente, sujam os nossos pés. E não é o sangue que vai resolver, não é o Espírito Santo que vai resolver, é a palavra. Amém? O contato com a palavra. É por isso que o diabo trabalha muito contra isso. Trabalha muito contra isso. Os crentes não leem a Bíblia. Não é? Você pergunta que quantos hoje não leem a palavra, nem o verso sequer, precisa nem ser profeta para dizer que alguns levantariam as mãos, né? E outros, com vergonha, ficariam com a mão encolhida. Por quê? Outras coisas ocupam o lugar da palavra em nossa vida. Isso passa para os 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 7 dias, 7 dias. E uma pessoa que não tem a vivência da palavra de Deus na sua vida está chegando um dia, irmão, que não vai suportar em pé, né? Pela fraqueza espiritual, né? Tem pessoa que não consegue ver essas pessoas que sempre se desviam. Elas têm dificuldade de permanecer em pé. Por quê? Porque a palavra não tem palavra dentro deles. Não tem palavra. Aceitaram Jesus? Não aceitaram Jesus, mas a palavra de Deus não tem valor nenhum. Então precisamos do sangue do fogo da palavra para receber a nossa justificação. Depois de justificados, o Senhor nos convida para entrar no lugar santo. E ali no lugar santo nós vamos ter uma nova vida, uma vida diferente. O lugar santo é o lugar de bênçãos. Amém? O lugar santo é o lugar onde vamos encontrar, vamos ter o primeiro contato com a mesa dos pães para provisão. Deus tem provisão para os seus filhos, amém? Porque já está reservada a provisão para o seu filho. Na mesa nós encontramos provisão. E outras tantas coisas que vamos ver no terceiro nível, né? No nível superior. As outras coisas que nós encontramos aqui na mesa. Porque 12 pães estavam sobre a mesa. 2 fileiras de 6. Fileira de 6 e outra fileirinha de 6. E sobre cada pão era colocado um vaso com incenso. E nos dias superiores vamos aprender o que isso significa, né? Nessa provisão de Deus aqui. Também tinha libações. E libações é a presença do vinho na mesa dos pães. Que fala não somente sobre o sangue de Jesus, né? Mas fala sobre o preço que Ele deu para comprar as nossas provisões. Tudo que você precisa já está comprado. Quem crê nisso? Tudo já está comprado. O que você precisa é, pela fé, tomar posse daquilo que é seu, em nome de Jesus. Bem? A segunda coisa que ele encontrava era o castiçal lá na mesa, né? Lá no santo. O castiçal era uma peça feita de ouro puro. 1 talento de ouro era feito do castiçal, que equivale a 33 quilos de ouro. Essa peça aqui tinha 33 quilos de ouro, né? Aleluia! Muito ouro. Estipulado, depois de feito, preparado, excelente, tem um valor de mais ou menos entre 2 milhões de reais, né? Um castiçal desse. É levado com varais. É levado com varais também. Só que não tinha dimensões. Não tinha dimensões. Agora, isso não é levado porque a Bíblia não diz como ele também era levado. Mas como ele tinha uma base, um pé, e o pé
Agora, o que não era, ninguém sabe, não é elevado, era a pia. Também não tem dimensões, ninguém sabe como era elevado, né? Porque simboliza a palavra de Deus, né? Não sabe como é elevado. É uma explicação que Deus não quer saber como a palavra dele é elevada. O importante é que seja elevada. Amém? Anunciado. Muitos anunciam de muita maneira, né? Uns anunciam por glória, outros anunciam por ciúmes, outros anunciam por várias coisas. Outros querem o dinheiro, outros querem roubar, enfim. Mas a Bíblia diz que não importa como o Evangelho é pregado, importa que ele seja pregado. Isso não quer dizer, irmão, que os que detêm o Evangelho, que pregam de qualquer maneira, estão salvos, não. Viu? Está dizendo isso não. Está dizendo que muita gente iria pregar o Evangelho, né? Crente de todo tipo, pastor de todo tipo, ia pregar o Evangelho. Mas ele disse: não importa como o Evangelho seja anunciado, o que importa é que ele seja anunciado, né? Porque tem pessoas, os filhos anunciam, mas os outros que não são filhos também anunciam. Sim ou não? Anunciam. Uns anunciam para ganhar dinheiro, né? Outros anunciam para ter poder, e outros anunciam porque verdadeiramente foram chamados por Deus para isso. É por isso que eu acredito que hoje, irmão, todo mundo teria seguidores. Qualquer um de vocês, se quisesse ter seguidores, vocês têm. Sim ou não? Tem. E pode formar a sua igrejinha. Igrejinha na igreja, nós já temos feijão para arroz. Né? Por que não? Pode formar. E sempre vai ter alguém seguindo você. Você não precisa ser um popstar para ter seguidores. Não precisa ser Queen de Cristo, né? Ou Padre Quevedo, Cavalo, entendeu? Ou Bruxo, não sei o que. Não precisa ser você. Pode ser você mesmo que tem os seguidores, né? Quantas pessoas saíram dessa igreja e têm esses seguidores? Agora, vai chegar um dia da verdade, irmãos. Vai chegar o dia da verdade. Jesus disse que é caminhos que para o homem parece direito. Parece que é aquilo ali mesmo. Parece que ele está certo mesmo. É aquilo ali mesmo. Há caminhos que para o homem parece direito, mas tem muita gente na tenda onde a arca não se encontra. Eu não tenho? Tem. O tabernáculo estava onde? Criado Jerim, ou seja, em Hebron, em Siló. Onde estava a arca? Criado Jerim, ou na casa de Obed-edom. A arca não trouxe. E no tempo da igreja tem, estão lá com as suas igrejinhas, mas a arca está fora. Fora, entendeu o que eu estou dizendo? Então não adianta. Então, eu acho que nós temos que saber o que é que estamos fazendo como crente. Eu acho que vai piorar a situação. Vai piorar, porque antigamente não era assim. É na verdade. Quem lembra que não era assim? Não era assim antes. Antigamente só tinha o quê? A Assembleia de Deus, não era? A Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, né? Aí depois começaram as divisões, sim ou não? Começaram a surgir novas igrejas. Hoje, irmão, hoje para quem quer ir para o inferno é muito fácil hoje. Porque a pessoa que está na igreja, aí sim, não vai aqui não, vou lá não. Aí vai, não vai aqui não, eu vou lá na outra. Aqui não. Aí fica assim andando, feito palhaço, né? Todo lado. Aí um dia, de tanto ele andar, ele não vai ver diferença quando ele chegar no inferno. Eu disse, eu vi.
Me aprendeu, não. Que igreja linda, só fogo. Até desespero. Meus queridos. Irmão falando lindo. Onde é que eu estou? E o diabo vai dizer, bem-vindo ao inferno. E muitos pode ser, pode chorar que não. Bem que o Paulo dizia. Bem que ele dizia, nunca ouvi a sua voz. Irmão, que livro é esse aqui? Que livro é esse? A Bíblia Sagrada. Dá para seguir esse livro? Dá para seguir esse livro? Ah, você tem esse livro, eu também tenho. Então, o que vocês aprendem de mim, seja sábio. Verifique se é assim. Amém? Verifique. Você vê as coisas igual? Está ficando doido ou não? Senta aí. Vai analisar a Bíblia como os irmãos do Beré. Não é uma Beré ensinando, é de Beré, uma cidade lá na Ásia, lá na Macedônia. Vai examinar a Bíblia para saber se realmente é aquilo que os apóstolos pregavam, que Paulo pregava, hein? Não engula tudo assim como avestruz, não. Avestruz não quer nem saber. Paulo, engole, pode fazer mal gestão. É melhor saber o que você está aprendendo, amém? Aprendendo. Não esqueça, já que disseram que eu sou falso profeta. Herege. Disseram de Jesus também. Então a palavra é que faz a diferença. Ela é única ou ela separa? Amém, irmãos? A palavra única ou separa? Os que têm o mesmo espírito da palavra única. O que não tem, separa. Lembra que quando Cristo pregava o Evangelho, ele diz assim: quem poderá o quê? Ouvir isso? Não era assim? Ou não? Tem que ler a Bíblia, irmão. Quem poderá ouvir isso? É o que faziam? Abandonavam Jesus. E era Jesus, não era de Paulo, era Jesus. E abandonavam Jesus. Mas você tem que estar preso na palavra. E quando você estiver ensinando isso para o seu grupo, irmão, ele vai ter muitos exemplos negativos. Sim ou não? E você tem que saber falar a verdade da Bíblia para ele. Ele tem que ver em você um crente fiel e verdadeiro. Amém? E você não está querendo enganá-lo com palavras persuasivas. Você está ensinando para ele a palavra de Deus. Uma coisa interessante desse castiçal, enquanto no lugar santo, nos santificando, é que o nome candelabro, que é o melhor nome para dizer, candelabro, essa peça aqui, essa peça central aqui é candelabro. Que é o candelabro propriamente dito. Só que é só você olhar em Lucas 25, 31 em diante, você vai ver. Só que as seis hastes, ou as 6 canas, 3 de um lado e do outro, que saíram dele, também é chamado de candelabro. Só que eu queria chamar a atenção para o candelabro central. E quando diz saiu, esse verbo sair, ele quer dizer nascimento no original. Então a gente poderia ler assim: o candelabro e as 6 hastes que nasciam dele. Isso fala do novo nascimento. Jesus e nós. Ele não disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Mas diz também: vós sois, sim ou não? Então, aqui está o cumprimento dessa palavra. Eu sou a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Então,
As lâmpadas iam em cima. As lâmpadas iam em cima. Mas a ideia espiritual é que era vazada, né? A ideia espiritual é essa. É que as canas que nasciam no candelabro recebiam vida do candelabro central. E o candelabro central, essa haste, era diferente do número das outras três. Ok? Então, nos 5 superiores vamos estudar minuciosamente o catecismo. E por último, encontrava o incensário, lugar onde os sacerdotes oravam, adoravam a Deus todos os dias, 2 vezes por dia. E o catecismo, o altar de incenso ficava exatamente ao lado do véu. E tinha um véu. Qual era o desejo de Deus? Era isso o desejo de Deus. Amém? O desejo de Deus é nos tirar do mundo e nos levar ao lugar santíssimo. Mas tínhamos que passar todo esse processo necessário de limpeza até chegar na limpeza das limpezas, na santidade das santidades, né? O lugar santíssimo. E esse lugar é o lugar de glorificação. Página 39. Lugar de glorificação. Romanos capítulo 12, por favor. Você deve abrir a Bíblia em Romanos capítulo 12. E por favor, deixar a Bíblia aberta aí em Romanos capítulo 12. Eu vou sempre usar aqui, irmãos, a versão da J.B. Phillips. É uma versão mais clara. Romanos capítulo 12. Quero que você, por favor, abra aí, deixe a sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 12. E a gente já deve ler do verso, a partir do verso 1, né? Romanos 12. Romanos 12. Aí tem o homem glorificando a Deus em todas as relações humanas. Irmãos, a gente só poderá fazer aquilo que Deus quer de nós quando estivermos no lugar santíssimo. Senão vamos descer em dificuldade de obedecer o Senhor. Vamos fazer 1 a 15, 13. Como o homem glorificará a Deus? Resposta: levando Deus ao mundo. Uma vez que nós somos introduzidos no lugar santíssimo, quem nos levou até o lugar santíssimo? Quem foi? Quem foi que nos levou até o lugar santíssimo? Quem foi? Foi Deus. Como foi que Deus fez? Deus deixou a sua glória, que é o lugar santíssimo, e veio, passou por tudo isso e veio até o mundo. Nos pegou no mundo e nos levou a mesma trajetória até o lugar santíssimo. Quando Ele nos introduziu no lugar santíssimo, sou eu e você, somos nós, que o levamos ao mundo. Amém? Tendo Deus em nós, tendo Cristo em nós, o Espírito Santo em nós, nós o levamos ao mundo. E no mundo nós o glorificaremos. Racional quer dizer com entendimento. Tem muita gente que cultua a Deus sem entendimento. É isso que eu chamo a atenção. Servir a Deus com entendimento. Não adianta você servir a Deus sem entendimento. Então vou repetir aqui o que já verificamos
traduz esse verso? Com os olhos bem abertos para as misericórdias de Deus, peço-vos, meus irmãos, como um ato de culto inteligente, que entregueis os vossos corpos no sacrifício vivo, consagrando-os a Deus, que por certo os aceitará. Então, como levaremos Deus ao mundo, né? Como? Glorificando-o. Aí diz, pelas misericórdias de Deus que já provamos, se nos roga que glorifiquemos a Cristo em nosso viver diário, com relação ao eu, né? O verso 2 diz assim, que o mundo que nos rodeia não vos comprima nos seus próprios moldes, mas deixai Deus reformar a vossa mente, de maneira a poderdes experimentar na prática como é benéfico o plano de Deus, no que vos diz respeito, como satisfaz todas as suas exigências e como encaminha para a meta da verdadeira maturidade. Amém? Agora, irmãos, como glorificaremos a Deus? Levando ao mundo. De que maneira? Primeiro, pelas misericórdias de Deus, que já provamos. Segundo, se nos roga que glorifiquemos a Cristo em nosso viver diário, através do nosso viver diário, com relação a nós mesmos. Terceiro, a igreja. Quarto, levando a sociedade. 5, ao governo. Sexto, as questões duvidosas. Sétimo, ao mundo todo. Oitavo, estas relações exigem respectivamente sacrifício, humildade, amor, submissão e fazer tudo para o Senhor. Página 40. A glorificação é a forma de servirmos a Deus. Viu? Não é a forma de ficarmos na sua presença e só glória, aleluia. Como tinha pessoas, que entrava num quarto, ficava lá fechado, pronto. E ali se consumia a santificação. Não. Eu me santifico para sair ao mundo. Estão me entendendo, irmãos? Eu me santifico para sair ao mundo, porque eu só glorificarei ao Senhor no mundo. Eu não o glorificarei dentro da minha casa, guardado num quarto, orando e jejuando, me convertendo num faqui cristão. Não é? Tem gente, irmão, é tão santo que para onde olha só vê capeta. Por onde olha, o diabo. Então tem que fechar os olhos, irmão. Ficar em casa mesmo, só vê o diabo em tudo. O ventilador começa a girar pelas hélices assim, eles vê uma cara assim girando, não é? Eu não entendo isso aí. Porque então eu digo assim, poxa vida, pai, eu tenho 5 anos de crente, sempre procurei ter uma vida regrada diante de Deus. Não vive essa vida. Mas tem gente que é assim, irmão. Vamos ver para você assim, olha lá a cara daquele, ele era um crente aquele irmão, olha o diabo nele. Eu disse, meu Deus, será que é verdade isso, Senhor? Eu não vi o diabo, eu vi o irmão. A carinha do irmão, o jeitinho do irmão. Eu não vi eu vi o irmão, a pessoa viu o diabo. Aí conversava com outro, via o diabo de novo, eu não conseguia ver o diabo. Então, eu estou cego mesmo, mas eu não via, eu vi o irmãozinho lá. Fraquinho, às vezes sim, mas o irmãozinho ali. E a pessoa viu o diabo no irmão. Não é melhor ver Deus, irmão? Os anjos, querubins, se possível, serafins, arcanjos, anjos de modo geral. Porque eu sei muito bem, irmão, se eu estou lá no mundo,
O mundo é trevas, sim ou não? Eu tenho consciência disso. Eu tenho consciência disso. Quando eu estou no meu lado do mundo, eu sou trevas. Aqui não, somos tudo luz, amém? Assim eu creio. Mas quando todo mundo lá, todo mundo é treva e eu sou luz. Eu tenho que fazer a diferença. Então, se eu quiser dizer que para todo lado que eu olho só vejo capeta, eu posso dizer, né? Tudo trevas. Sabe por que treva? Porque os capetas são escurinhos, então estão tudo juntinho assim, é tudo escuro. Não é isso, irmãos. Não é isso. Eu sei lá que cor tem os demônios. São os seus atos pecaminosos. Treva é falta de entendimento, não é isso? A palavra treva quer dizer falta de entendimento. Luz com entendimento suficiente. Por isso que a vida cristã é uma vida de entendimento. Pessoa que não entende a vida cristã é um infeliz. Sabiam disso? É um infeliz. Ele não entende, ele é religioso. Ele levanta aborrecido, vive aborrecido, se deita aborrecido, acorda aborrecido. É um cavalo e não sabe o nome. Porque o crente não é assim, irmão. É com entendimento. Eu vivi assim. Amém. Agora eu entendi. Agora o que? Abriram os meus olhos e eu entendi. Crente é assim. Mas crente, irmão, que só amanhece atribulado. Como está, rapaz? Tribulação. Outro dia você encontra ele depois de 3 anos. Tá, irmão? Aí você chama ele de irmão atribulado. É porque é tribulado todo o tempo. Como é que está? Atribulado, irmão. Como é que está? Luta. Como é que está? A tribulação. Como é que está? Luta. Peraí, meu irmão. Se tem um homem na Bíblia que podia estar sempre preocupado, esse homem era o apóstolo São Paulo. Sim ou não? Sofreu terrivelmente, né? Mas a gente sabe que Paulo era um homem feliz. O crente, irmão, ele tem que ser feliz, irmão. Um crente que vive atribulado, ele não entende a vida cristã. Ele não conseguiu ainda entender. Estão me entendendo, irmão? Ele não conseguiu entender. Eu sou luz. Como é que eu sou luz, irmão? Apaga e acende. Apagou. Acabou a luz. Acende de novo. Amém, glória a Deus. Não apaga de novo. Cadê a luz? Não acende de novo. Pensa bem, quando a luz começa a acender e apagar. De noite. Porque sempre é de noite. De dia tem o sol, né? Não é assim, não é uma coisa chata, não é? A luz apagou tudo. Escuridão, aí escuridão. Apagou. Aí chegou. Mãe, chegou a luz. Pega a televisão, vamos ver a novela. Apaga de novo. Puxa vida, rapaz. Não é uma droga, não é, irmão? Luz que apaga e acende? É ou não é? Luz que apaga e acende? Luz que apaga e acende? Luz que apaga e acende? Tem crente assim, irmão. Como é que está, irmão? Apagado. Daí, irmão, aceso. E daí, apaguei de novo. E daí, acendi de novo. É assim, acende, apaga, acende, apaga. Você conhece algum irmão assim aqui? Tem não, né? Aqui na igreja. Tem não. Deveria não ter mesmo. Crente sempre alegre, feliz. É essa que fica assim, né? Tá um curto-circuito. O diabo meteu o dedo, né? O diabo meteu o dedo e ficou ali. Aí nem apaga naquela droga. Aí, e ruim também, né? Mas espiritualize, irmão, isso aí, em nome de Jesus. Espiritualize. Como é bom a luz. Imagine se a luz se apaga, como se apagou no domingo antepassado, não é? É ruim, não é ruim, não é? É horrível, irmão. Você não sabe onde é que está indo, o que está tocando, o que é o irmão que está falando, pela voz entende e tal.
Então, amado, luz é entendimento. Então nós temos que servir o Senhor com entendimento. Então como é que eu vou levar Jesus Cristo para o mundo lá fora? Como é que eu vou glorificá-lo? Levando para o mundo, irmão, sendo luz lá no mundo, não é? Sendo crente lá no mundo. Você é luz, amém? Você é diferente. A luz é diferente das trevas. E quando a luz chega, as trevas saem. É assim ou não é? É. Quando a luz